Olá a todos, eu me chamo Fabrício. Eu sou de Teresina, no Piauí. Eu venho compartilhar com vocês uma experiência sobrenatural que foi vivida pelo meu tio na cidade de Codó, no Maranhão, no ano de 1978. Meu tio, sempre que conta essa história, fica com lágrimas nos olhos. Então eu vou contar esse relato usando as suas próprias palavras. Olá a todos, eu me chamo Joaquim. Nasci em Codó. Sempre trabalhei na área de construção e obras, e um dos meus passatempos favoritos era jogar dominó. Eu sempre que chegava do meu trabalho, eu tomava banho, jantava, descansava um pouco e ia jogar dominó na casa de um amigo meu chamado Kelson. Ele morava a umas 10 quadras de onde eu morava. Eu geralmente ia por volta das 7h30 da noite. Naquela época, na região onde eu morava, havia poucas casas, não havia energia elétrica em algumas partes do bairro e havia bastante terrenos baldios. Para chegar na casa do Kelson, eu caminhava por um caminho de terra. Na maioria do trajeto havia mato dos dois lados da rua, que era de terra batida naquela época. Quando eu chegava na casa do Kelson, havia outros amigos jogando. A gente jogava na calçada da casa dele. Às vezes, quando era dia de sexta-feira, jogávamos até as 2 ou 3 horas da manhã, e eu nunca tinha visto nada de estranho. Certa vez, um dos nossos amigos, que sempre jogava dominó com a gente, o Domingos, chegou acompanhado de um cara para jogar dominó com a gente. Esse cara que estava com ele era um sujeito fechado. Quando tentávamos puxar assunto com ele, esse cara dava respostas curtas para não alongar a conversa. Algo que nos chamou a atenção era que ele usava camisa de manga comprida e tinha unhas muito sujas. O Maranhão é um estado que faz muito calor, e uma pessoa usar camisa de manga comprida é algo um pouco incomum de se ver para o clima típico daquela região. A gente começou a perceber que ele tentava sempre fechar o jogo com as pedras que ele colocava, e isso começou a irritar quem estava jogando. Eu perdi a paciência e reclamei com ele, e disse que se ele não tivesse a fim de jogar limpo, era melhor que ele voltasse para casa. Isso acabou gerando uma confusão, e eu já estava irritado e decidi voltar para casa. Foi nesse momento que o meu inferno começou. Eu mal sabia o que me aguardava no caminho de volta para casa. Eu estava andando na rua tranquilamente. Eram umas 10 horas da noite. O céu estava bem limpo e estrelado, e iluminava um pouco o caminho escuro. Houve um momento que eu resolvi olhar para trás e, para minha surpresa, a uns 200 metros mais ou menos, eu vejo aquele cara estranho que apareceu lá no dominó. Ele estava caminhando tranquilamente. Eu já fiquei tenso e pensei que aquele cara veio atrás de mim para tentar brigar ou fazer alguma coisa. Eu já fiquei tenso e me preparando para brigar caso fosse necessário. Eu continuei caminhando e olhei para trás algumas vezes. Mas teve um momento que, quando eu olhei para trás, eu vi que ele entrou no matagal. Eu achei estranho e pensei que aquele cara tivesse tomado um outro rumo, mas ainda estava em alerta, pois a rua estava vazia e aquele cara poderia tentar me surpreender. De repente eu escuto um trotar de animal que parecia muito pesado vindo ao longe, correndo atrás de mim. Quando eu me virei para olhar, eu tomei um susto tremendo. Eu vi um ser de pelagem escura e olhos amarelos que brilhavam na escuridão. Aquela coisa era corpulenta como um gorila. Tinha uma cabeça que parecia a de um cachorro. Eu aproveitei que aquela coisa estava bem longe e comecei a sair correndo desesperado. Para minha sorte, eu vi à minha frente uma casa que estava sendo construída. Era uma casa de laje. Eu corri desesperado e comecei a subir pelos andaimes até chegar na laje. Uns 20 segundos depois, aquela coisa grotesca se aproximou da casa. Ele parou e ficou me encarando. Mais de perto eu pude notar com mais precisão o quão feio era aquele bicho. Tinha orelhas pontudas,
cabeça de cachorro, mas com um focinho parecido com o de um morcego. Aquela criatura deveria ter uns 2 metros de altura e ficou em pé como se fosse um ser humano me encarando lá de baixo. Para o meu desespero, aquele ser desprezível tentou subir pelos andaimes para chegar na laje. No meu desespero, eu vi alguns tijolos em cima da laje e eu comecei a atirar esses tijolos naquela criatura. Houve um momento que eu consegui acertar um tijolo na cabeça daquela coisa. Aquela besta dava gritos de ódio. Foi então que eu empurrei um dos lados do andaime. Talvez devido ao peso daquela coisa, o andaime se desmontou e aquela besta caiu no chão. Aquela criatura dava gritos de ódio. Começou a correr ao redor da casa, buscando uma outra maneira de subir na laje. Eu, quando vi aquela coisa lá embaixo, eu atirava mais tijolos naquele monstro. Aquilo ficou rondando a casa, porém houve um momento que ele correu para dentro do matagal e desapareceu. Porém, ao longe eu podia ver um par de olhos amarelos que brilhavam na escuridão. Aquela coisa estava de tocaia, talvez para dar a impressão de que foi embora, e quando eu descesse me atacaria de novo. Dava para perceber que era algo que tinha inteligência. Eu fiquei ali em cima rezando para tudo aquilo acabar logo e voltar para casa. Após vários minutos eu percebi que aqueles olhos desapareceram, então de fato aquela coisa desistiu e foi embora. Eu estava com muito medo ainda, mas eu criei coragem, pulei da laje e corri o mais rápido que eu pude até chegar em casa. Quando eu cheguei já era mais de meia-noite. Nos dias seguintes eu não fui jogar dominó, pois eu tinha muito medo de ver aquele monstro de novo. Quando eu encontrei o meu amigo Domingos, eu disse a ele o que aconteceu comigo e que aquele amigo dele era um lobisomem. O Domingos disse que já tinha ouvido falar da boca do povo que o seu amigo virava bicho, mas ele não acreditava. Eu falei para o Domingos nunca mais levar aquele cara no dominó, porque senão eu iria dar um fim nele. Falei com muita raiva. O Domingos disse que misteriosamente aquele cara se mudou e não sabe para onde foi. A galera do dominó caçoava da minha cara quando eu contava essa história para eles. Mas o Domingos ficava sério, pois tudo começou a fazer sentido para ele também. Ele pôde perceber que as histórias que ele escutava sobre seu amigo eram verdadeiras. Me despeço de todos e obrigado por ouvirem o meu relato. Olá a todos do canal. Nesse relato eu vou me identificar como Maurício. Eu tive uma experiência tão bizarra e inacreditável que eu até temo ter algum problema com a justiça. Tudo aconteceu no ano de 2011. Eu sou caminhoneiro e vi muitas coisas estranhas na profissão em que eu exerço. Mas nada se compara ao que eu presenciei em uma certa noite. Eu tinha que levar uma carga até uma certa cidade que eu prefiro também não dizer o nome. Apenas posso dizer que fica no Paraná. O trajeto que eu iria percorrer seria aproximadamente 1.300 quilômetros. Apesar disso, eu tinha a opção de pegar um atalho, e com isso eu iria poupar umas 3 horas a menos de viagem. Porém, essa parte que eu iria passar era muito conhecida entre os meus colegas por sempre haver muitos acidentes, e outros diziam que quem quer que passasse por ali acabava se deparando com coisas bem esquisitas. Eu era cético em relação a coisas sobrenaturais. Eu nunca tinha passado antes por aquele trecho. Dependendo da situação, eu iria pegar aquele atalho. Eu comecei a carregar o meu caminhão à tarde. Quando estava totalmente carregado, eu iniciei a minha viagem. Eu vinha dirigindo o meu caminhão pela BR, até que, após algumas horas, eu estava em uma estrada totalmente escura. Apesar de tudo, ainda estava cedo. Eu cruzei com alguns carros, caminhões e ônibus. Deveria ser umas 7 horas da noite, até que eu cheguei nesse atalho que todos falavam. Eu decidi seguir o meu caminho por lá.
Eu planejava, se possível, parar em algum posto de gasolina para descansar. Eu percebi que naquele trecho que eu estava passando, quase não passava outros veículos. Sinceramente, eu não vi nada demais naquele trecho que eu estava passando. A estrada era bem sinalizada. Talvez pelos outros acidentes que ocorreram ali, a sinalização de segurança foi reforçada naquele trecho. Porém, eu estava enganado e mal sabia o perigo que ocorria naquela noite, e como eu me arrependo de ter pego aquele atalho. Quando eu estava dirigindo, do nada, um animal apareceu bem no meio da estrada. Porém, ele estava muito perto do caminhão, e eu não consegui frear a tempo. Eu até tentei jogar o caminhão para o acostamento, mas as rodas traseiras da carreta acabaram passando por cima daquele animal. Foi tudo muito rápido. Por muito pouco eu não tombei o meu caminhão. Eu parei o caminhão no acostamento. Eu respirei por alguns minutos para tentar me recompor do susto que eu levei. Eu peguei uma lanterna para ver o que foi aquilo que eu passei por cima. Eu baixei do caminhão, verifiquei se houve algum estrago na suspensão ou algum outro dano na parte do veículo, mas eu vi que não houve nenhum tipo de dano no caminhão. Com a ajuda da luz da lanterna, eu fui em direção ao bicho que estava deitado na estrada. Eu pensei que era um jumento, mas à medida que eu fui me aproximando, eu vi que aquilo era um animal muito esquisito. E quando eu cheguei bem perto, o meu coração disparou ao ver um bicho muito feio. Era um bicho grande. Ele tinha a pele humana, uma cabeça de cachorro muito grande. Ele tinha pelos em algumas partes do seu corpo. Seus olhos eram vermelhos. Suas mãos eram como de uma pessoa, mas tinha unhas muito grandes. Devido ao impacto da batida, as rodas partiram o seu corpo ao meio. E foi a coisa mais horrenda que eu já tinha visto em minha vida. Eu tinha certeza que aquilo não era algo desse mundo. Eu subi e dei a partida no meu caminhão. Quando eu estava saindo, alguns metros depois, eu vejo pelo retrovisor que uma criatura vinha correndo atrás do caminhão. O meu coração começou a acelerar ao ver que aquele bicho que vinha na direção do caminhão era muito feio e corria muito rápido. Aquela coisa foi me alcançando, até que ficou lado a lado com a cabine do caminhão. Eu vi algo ainda mais bizarro. Eu vi uma criatura que corria em 4 patas e tinha uma cabeça muito parecida com a de um touro, com olhos vermelhos, um par de chifres enormes, e deveria ter 1,90 m de altura. Eu achava que eu estava tendo um pesadelo. Aquilo tudo parecia um filme de terror. Eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Aquela criatura começou a se jogar contra a cabine do caminhão, tentando fazer com que eu perdesse o controle. Quando ele batia, eu tinha que fazer muita força para manter o caminhão na pista. Era uma criatura muito forte. O caminhão ainda estava pegando velocidade porque eu estava em uma subida não muito inclinada. Mas assim que eu cheguei na parte plana, eu comecei a acelerar mais. Aquela coisa olhava para mim e se jogava contra a cabine. Eu escutava a respiração forte daquele bicho e aquele ser dava gritos horríveis que seguramente um touro não faria. Eu comecei a acelerar mais até que aquela besta começou a ficar para trás. Finalmente, eu cheguei em um perímetro urbano. Havia postes e as luzes das casas começaram a ficar cada vez mais visíveis. Aquele demônio com cabeça de touro foi ficando para trás, até que eu não pude vê-lo mais pelo meu retrovisor. Eu cheguei em um posto de gasolina em que havia outros caminhões parados e decidi passar a noite ali. Eu estava muito assustado com tudo aquilo que eu presenciei. Eu não tinha condições de seguir dirigindo naquela noite. Na verdade, eu nem senti fome, o meu apetite foi embora. Assim que eu pude estacionar o caminhão, eu fui para a parte de trás da cabine para tentar dormir. Com muito custo, eu acabei pegando no sono. No dia seguinte, pela manhã, quando eu fui usar o banheiro, eu escutei a conversa de algumas pessoas que possivelmente estavam viajando
e estavam comentando que encontraram um homem morto na estrada, sem roupa, e que o seu tronco havia sido partido. Seu corpo estava exatamente naquele trecho que eu havia atropelado aquele animal estranho. Aquilo não deveria ser coincidência. Eu me dei conta que eu estava lidando com algo vindo do inferno. Finalmente, eu havia chegado no meu destino. Eu nunca comentei o que eu vivenciei com ninguém, por ser algo muito pesado e difícil de acreditar. Eu temia que as pessoas pensassem que eu poderia estar inventando uma história para justificar um acidente de trânsito com vítima fatal. Tudo o que eu vi naquela noite foi real. Isso eu asseguro a vocês. Nunca mais eu passei naquele lugar. Eu não sei dizer o que foi aquilo que eu vi, e nem quero saber. Se você duvida do sobrenatural, assim como eu duvidava, faça um teste. Dirija em uma estrada desconhecida à noite, e você verá coisas que não deveriam estar nesse mundo. Boa noite. O mundo em que vivemos é palco de uma batalha entre a luz e as trevas, e nós escolhemos em que lado queremos estar. Existem muitas lendas e mistérios, e a experiência que eu vou relatar aconteceu comigo no ano de 2003, quando eu vi um Nahual. Para quem não conhece essa lenda, os Nahuales são muito parecidos com a lenda do lobisomem, e podem até ser confundidas. Basicamente, são bruxos que se transformam em bestas. Bestas perigosas e cheias de maldade, e que têm plena consciência de tudo o que fazem. Eu era missionário em uma igreja cristã e fui mandado para um pequeno povoado no México. Um povoado em que a maioria eram camponeses. Eu fui enviado para lá com outros 2 missionários. Fomos recebidos com muita alegria pelos moradores de lá. No mesmo dia que chegamos, todos os moradores se organizaram e dariam um jantar, um banquete para celebrar a nossa chegada. Eu fiquei feliz e maravilhado ao ver que era um povo simples, mas muito bondoso. Eu e os outros missionários ficamos em uma casa que foi feita para acolher os padres e missionários da única igreja que havia naquele povoado. Quando a noite chegou, fomos para a igreja. Havia uma mesa com bastante comida. Todos estavam sentados, comendo e celebrando. Enquanto eu estava comendo, eu percebi que havia um menino sentado embaixo de uma árvore. Eu levantei e fui até ele. Eu perguntei o seu nome e ele me disse que se chamava Martim. Eu convidei ele para se juntar a nós na mesa, mas ele parecia tímido e muito antissocial. Depois de fazer algumas brincadeiras, ele acabou aceitando. Porém, quando ele estava prestes a se sentar conosco para jantar na mesa, todos ali ficaram sérios e pararam de rir. Logo, uma senhora se levantou e disse que precisava ir. Nessa hora, puxou Martim pelo braço e foram embora. Eu não entendi a reação daquelas pessoas quando viram aquele garoto, e a reação da senhora que parecia estar muito chateada. Um rapaz que estava ao meu lado apenas disse que aquela idosa era a avó do Martim. A sua mãe faleceu no dia que ele nasceu, e ele não conhece o seu pai. Após alguns dias de trabalho no serviço missionário daquele povoado, eu percebi que as outras pessoas rejeitavam Martim quando os outros garotos jogavam futebol ou quando havia algum tipo de reunião de jovens. Eu sempre que encontrava o Martim lhe dava alguns doces e perguntava se ele estava bem. O seu semblante, que antes era fechado, se tornava um pouco mais leve quando eu fazia atos de bondade com ele. As pessoas, entretanto, viam aquela cena com um certo desprezo. Eu me lembro que quando eu cheguei naquele povoado era a época de Quaresma, e havia chegado a Semana Santa. E na Quinta-feira Santa iríamos celebrar uma missa. Geralmente as missas eram às 7 horas da manhã, mas eu acordava de madrugada para deixar tudo pronto. Chegada a Quinta-feira Santa, eu saí. Eu fui para a frente da igreja para abri-la.
Ainda estava tudo escuro. Então eu me deparei na porta da igreja, que estava cheia de rosas. Eu fiquei maravilhado com um bom gesto, talvez de um morador daquele povoado. Porém eu percebi que havia rastros de sangue perto das flores. Eu vi que aqueles rastros de sangue continuavam até o lado de trás da igreja. Eu fui seguindo aquele rastro até que eu vi um cachorro de pelos negros. Porém aquele cachorro era muito grande. Me dei conta que não era um cachorro comum. Suas patas traseiras eram muito grandes e seus braços eram como de um gorila. Aquela besta estava de costas para mim, mas logo que percebeu a minha presença, se virou. Eu pude ver que ele tinha uma cabeça enorme e olhos vermelhos, mas aquela cabeça tinha traços humanos. Eu fiquei petrificado diante daquele animal horroroso que me encarava, e uma de suas pernas estava sangrando bastante, e aquele animal gemia de dor. Aquele animal estava machucado. Após alguns segundos, a avó do Martim chegou correndo, pedindo que eu me afastasse daquele animal. Ela o cobriu com lençol e fez algo bizarro. Ela apoiou o animal para que ele pudesse caminhar e o levou. O animal caminhava em duas patas como se fosse uma pessoa, mesmo que com muita dificuldade. Quando eu vi aquela cena e a avó do Martim, eu já sabia quem poderia ser aquela criatura. Aquilo foi um choque de realidade para mim, e por muitas noites eu tive pesadelos com aquele demônio. Finalmente chegou o dia que eu iria embora, pois eu fui transferido para uma outra cidade para fazer o trabalho missionário. Eu estava na hospedagem em que eu dormia quando eu escuto alguém me chamar na porta. Para minha surpresa, era a avó do Martim. Sem olhar nos meus olhos, ela disse que o Martim queria me ver, queria se despedir de mim. Eu fui até a sua casa, confesso que com medo. Durante o percurso, a avó dele não me disse nenhuma palavra. Ela estava muda. Quando chegamos em sua humilde casa, eu entrei e vi o Martim deitado na cama, com uma de suas pernas enfaixadas. Ele estava bastante machucado. Ele abriu um sorriso quando me viu. A sua avó então começou a explicar o que eu já tinha certeza. Aquela criatura era o Martim, que eu vi naquela noite de Quinta-feira Santa. A avó do Martim explicou que o seu pai era um Nahual, e o Martim acabou herdando essa maldição de se transformar naquela besta. Naquela noite, o Martim saiu de madrugada para buscar flores para decorar a igreja. Ele entrou em um campo transformado naquela fera. Ele acabou sendo visto pelos camponeses, que começaram a lhe caçar e deram golpes de facão e pauladas no Martim. Martim estava muito ferido, que foi dado como morto e abandonado ali no meio do campo. Mas ele reuniu todas as forças e conseguiu levar as flores até a porta da igreja. E logo depois ele foi visto por mim. E mesmo transformado naquele demônio, ele tinha consciência de que era eu e não tinha a intenção de me atacar. Sabendo de suas intenções, a sua avó saiu para buscá-lo, até que o encontrou atrás da igreja, onde eu estava também. Sua avó me contou que ela sempre cuidou dele. As pessoas do povoado têm medo dele e o rejeitam. Eu dei um abraço naquele garoto e aconselhei ele a não roubar mais. O Martim me agradeceu, pois em todos aqueles anos eu fui a única pessoa, além de sua avó, que era gentil com ele. Me despedi deles com lágrimas nos olhos e fui embora. Na manhã seguinte, eu deixei aquele povoado. Eu afirmo sem dúvidas que assim como lobisomens existem, também existem nahuales, bruxos que se transformam em bestas. Na maioria das vezes são cruéis e perigosos, mas eu tive a sorte de encontrar um nahual diferente. Hoje eu fico pensando se o Martim ainda está vivo. Um pobre garoto inocente que carrega uma maldição devido aos pecados de seu pai. Espero que ele possa de alguma forma ter se libertado dessa maldição. Penso também como esse mundo é injusto e como as pessoas são tão cruéis, bitoladas.
preferem te julgar, atirarem pedras, ao invés de se pôr no lugar do próximo e entender que ali existe uma pessoa que passou a vida inteira sofrendo, talvez por decisões erradas de outras pessoas. Olá a todos. O que eu tenho para relatar aconteceu com meu pai no ano de 1987, em Uberlândia, Minas Gerais. Primeiramente, eu agradeço ao Bruno por narrar a experiência do meu pai aqui no canal. Também quero deixar claro que respeito a todos que decidirem não acreditar nesse relato, assim como eu peço respeito por eu estar relatando esse fato, pois eu acredito em tudo que meu pai vivenciou. Meu pai tinha 16 anos de idade e morava quase em uma invasão em Uberlândia. Ele estudava à tarde e, quando voltava da escola, às vezes ele ia para a rua conversar com outros colegas da mesma idade que ele, e depois ele entrava para sua casa para tomar banho, jantar, fazer as tarefas escolares ou ver um pouco de TV junto com os meus avós. Uma certa noite, lá pelas 3h30 da manhã, a minha avó acordou de madrugada se sentindo muito mal. Ela sentia fortes dores de cabeça e náuseas também. O meu avô acordou o meu pai e pediu que ele fosse à farmácia 24 horas para comprar alguns medicamentos. Enquanto isso, meu avô cuidaria da minha avó. Meu pai me explicou que meu avô pediu para ele fazer essa tarefa porque meu avô era o único hábil a cuidar da minha avó naquela situação. Outro detalhe era que meu pai era o filho mais velho dos meus avós. Ele tinha outros 2 irmãos mais novos, no caso meu tio e a minha tia. Naquela época também, não tinha a bandidagem que existe hoje em dia. Eram tempos muito diferentes. Meu pai foi à farmácia sem preocupação. Ele conta que entrou por uma rua que era mal iluminada. Na verdade, só havia um poste com luz acesa naquela rua. Havia bastante mato de ambos os lados e algumas casas. Meu pai disse que sentiu um pouco de medo de estar naquela rua deserta e quase no breu total, quando de repente ele escuta alguém chamando pelo seu nome. Leonardo, me espera. Meu pai olhou para trás, pensando que talvez fosse o meu avô que o estivesse chamando. Mas ele não viu ninguém. Meu pai começou a andar um pouco mais rápido e de novo escuta a mesma voz masculina. Leonardo, me espera. O meu pai olhou de novo para trás e de novo não havia ninguém. Naquele momento, meu pai começou a caminhar um pouco mais rápido. Ele já estava com medo. E assim que ele chegou embaixo da luz do poste, mais uma vez ele escuta aquela voz estranha. Leonardo, por que você não me esperou? E aí veio o choque. Ele conta que viu algo assustador. Ele viu uma criatura que deveria ter 1,90 m de altura. Ele relata que essa criatura se assemelhava a um cachorro, só que em pé, em 2 patas como se fosse gente. Aquela coisa tinha pelos meio amarronzados em algumas partes do seu corpo. E o que mais chamou a atenção foi que a sua cabeça era de um cachorro, porém com traços humanos. Não tinha um focinho tão protuberante. Algo mais estranho é que a cabeça daquela coisa parecia estar pendurada de um jeito torto no seu tronco, como se aquela coisa tivesse o pescoço quebrado. Aquele bicho estranho estava em pé, bem ao lado do meu pai, quase debaixo da luz do poste, a uma distância que ele calcula de 1 metro. Meu pai ficou chocado, se perguntando de onde aquele bicho surgiu. Ele ficou alguns segundos imóvel, mas saiu correndo. Correu desesperado. Ele conta que nem quis olhar para trás, para ver se aquela criatura o perseguia. Meu pai se lembra que viu um homem no fim da rua, que vendia leite. Ele estava empurrando a sua bicicleta. Aquele homem, quando viu meu pai, perguntou o que estava acontecendo. Meu pai relatou o que tinha acontecido e, para o espanto dele, aquele homem agiu com uma calma e disse: Filho, a essa hora da noite, nessa localidade, aparecem coisas estranhas. Eu já vi isso e outras coisas assustadoras, mas aquilo só queria te assustar. Não se preocupe,
Aquela coisa não vai te machucar. Meu pai ficou ainda mais chocado com a calma de como aquele homem revelava tudo aquilo. Parece que para ele, aquilo já era algo normal ou até mesmo uma rotina. Aquele homem ofereceu ajuda e disse que acompanharia meu pai até a farmácia, pois meu pai estava muito assustado. Depois de comprar os remédios, eles passaram junto naquela rua de novo e naquele mesmo local que o meu pai viu aquela criatura grotesca. Meu pai relata que estava muito nervoso ainda. Olhava para todos os lados com medo daquela coisa surgir de novo, mas isso não aconteceu. Ele chegou em casa, agradeceu a companhia daquele bom homem, se despediu dele e entrou em sua casa. Meu pai não contou nada do que viu para os meus avós, pois ele não queria preocupar a minha avó, que já estava muito mal naquela madrugada. O meu pai disse que até hoje não sabe explicar aquilo que viu. Ele disse que a criatura era muito parecida com os relatos de lobisomem que ele já escutou, mas ao mesmo tempo, até onde reza a lenda, lobisomens não falam e tampouco têm a capacidade de aparecer e desaparecer tão rápido como fumaça. Ele acredita que aquilo era bem mais para uma assombração. Bem, meu velho não é um especialista nesses assuntos e eu tampouco sou. Eu peço que você possa deixar nos comentários desse vídeo o que você acha que poderia ter sido aquilo. Se você conhece alguém ou teve a mesma experiência que meu pai teve. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Saudações a todos. Eu me chamo Juan. Eu sou de Yucatán, México. Aqui em Yucatán existe uma lenda muito interessante e assustadora a respeito de animais. E um desses animais são os cães. Existem lendas aqui em Yucatán de que os cães eles falam. Eu gostaria de relatar duas experiências que aconteceram com o meu pai e o meu avô. A primeira delas aconteceu com o meu avô na década de 70. O meu avô, ele morava quase na zona rural. E às vezes, lá para as 4 horas da madrugada, ele saía para pescar. Ele tinha 2 cães, que era a Mel e o Oscar. Certa noite, lá para as 3 horas da manhã, ele começou a escutar sussurros, como se houvesse 2 pessoas conversando bem em frente à sua casa. O meu pai se levantou e perguntou o que diabos era aquilo, por que pessoas estavam conversando bem em frente à sua casa. Ele escutava vozes que diziam: Eu não comi o dia inteiro. Por favor, não vá lá. Aquelas pessoas são más e vão te bater. O meu avô achou estranho toda aquela conversa e decidiu ir à porta. Mas quando ele abriu a porta, ele viu apenas 2 cães, que os olhavam esperando algum tipo de pergunta. A outra experiência foi com meu pai. O meu pai, antes de eu nascer, ele morava em uma casa bem simples que era praticamente feita com um tipo de madeira fina. Uma certa noite, lá pelas 11 horas, ele começou a escutar sussurros de pessoas conversando. Ele resolveu ir até a janela e viu que os 2 cães falavam como se fossem pessoas. Mas quando eles viram meu pai, eles simplesmente se calaram e ficaram olhando de uma maneira estranha para ele. Eu também escutei muito uma história que aconteceu aqui em Yucatán, que é muito famosa entre os moradores. Há muitos anos atrás, uma mulher solteira, morava junto com o seu filho. Era um bebê recém-nascido. E ela tinha também um cachorro. Porém, essa mulher era muito mal amada e sempre reclamava de tudo. Muitas vezes, quando essa mulher estava fazendo tarefas domésticas, ela gritava e reclamava para o cão. Por que você não faz alguma coisa ao invés de ficar aí o dia inteiro deitado, seu inútil? A sua mãe alertou para que ela parasse de fazer isso, ou um dia aquele cão iria falar. Ela disse que a sua mãe estava louca e que cães não falam. E sempre ela descontava sua raiva e sua frustração no pobre cachorro. Certa vez ela estava cozinhando e ela começou a gritar com o cachorro. Seu inútil, por que você não me ajuda a cuidar do bebê que está no berço? Passando-se alguns minutos, ela começou a escutar uma voz masculina que vinha do quarto do bebê. Essa voz estava cantando. Dorme, menino. Dorme, bebezinho.
pra que a cuca não venha te pegar. Assustada, ela pensou que uma pessoa tivesse invadido essa casa. Mas, para sua surpresa, ela viu seu cão em 2 patas ao lado do berço, cantando para o neném. Ela deu um grito. Na hora que ela viu aquilo, o seu choque foi tanto que ela caiu para trás. Ela teve um ataque do coração que provocou a sua morte. Segundo a lenda, os vizinhos, quando escutaram o grito, puderam ver o cachorro saindo correndo em 2 patas da casa. A outra versão é que, quando os vizinhos chegaram em sua casa, viram o cão que ainda estava dormindo debaixo do berço. Bem, essas são as histórias que eu escutei muito aqui em Yucatán. Essa lenda aqui é bem forte. Agradeço a todos e tenham uma ótima noite. Caros amigos e amigas, se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço muito. Espero que você tenha desfrutado dessas histórias. Peço que você possa deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, deixe o seu comentário também. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Se você fizer isso, eu prometo que a mula sem cabeça não vai te perturbar de noite. Brincadeiras à parte, agradeço a todos e nos vemos no próximo vídeo.